Meu nome é Carla. Uns anos atrás eu prometi para mim mesmo que eu seria diferente de todos da minha família. No meu aniversário de 18 anos, na casa de meu pai, quando fui cortar o bolo e entregar o primeiro pedaço para o meu pai, eu disse para ele que eu iria estudar, eu disse para ele que eu iria mudar de vida. Apenas ele riu, apenas deu risada, do lado do meu irmão Israel e da minha mãe Ângela e de outros parentes, tias, primos, bateram palma com a risada do meu pai. Porém, naquele aniversário, eu soube que ninguém estava a favor de mim, que ninguém estava disposto a me ajudar. E assim que eu cortei o primeiro pedaço e dei para o meu pai, ele não disse nada, ele apenas comeu, balançou a cabeça e soltou aquela gracinha. Então a festa seguiu. E no mesmo dia, enquanto eu estava na mesa sentada tomando meu refrigerante, meu irmão Israel chegou do meu lado e sussurrou: Você acha mesmo que vai ser melhor que eu? Você acha mesmo que vai conquistar alguma coisa? Eu já tenho meus 22 anos e até agora eu estou lutando e até agora eu não conquistei nada. Eu apenas dei uma risada de lado e disse: Sim, eu vou ser melhor do que você. Eu vou conquistar coisas que você não conquistou, porque você não corre atrás. Você simplesmente acorda todos os dias, meio-dia, 1 hora da tarde, e fica no sofá assistindo o jogo. Você acha que isso vai te levar para frente? E naquele exato momento ele ficou furioso. Ele deu um tapa em cima da mesa. Todos olharam para ele. E ele, naquele exato momento, ele ficou um pouco sem graça. Ele ficou um pouco sem saber o que falar, gaguejou um pouco, levantou e saiu andando. Ali as pessoas viram que meu irmão Israel era um pouco agressivo. Minutos depois, cerca de uns 3 a 5 minutos, lá vem a minha mãe Ângela, com aquele salto alto, com aquele vestido impecável, aquele vestido que ela comprou alguns anos atrás, que ela só usava para ocasiões especiais. E ela chegou até mim e disse: Como você ousa a maltratar o seu irmão? Como você ousa falar que ele não tem nada? Ele está correndo atrás. Eu disse: Mamãe, em primeiro lugar, ele não corre atrás. Meu irmão acorda todos os dias, 1 hora da tarde. Você sabe que eu trabalho, faço faxina, estou tentando uma bolsa escolar para me ver se eu consigo uma faculdade, enquanto Israel não faz nada. Antes de eu terminar minha palavra, o meu pai estava atrás de mim ouvindo tudo. Ele disse: Esse aniversário vai acabar por aqui agora. Chega de humilhação contra seu irmão. Naquele exato momento, meu pai disse: Desliga o som. Acabou a festa dentro da minha casa. A casa é minha, eu que mando aqui. Todos naquele exato momento ficou um pouco assustado com a reação do meu pai. Era por volta de umas 8h20 da noite. Eu tinha cortado o bolo faz uns 20 minutos. Tinha muita festa ainda para rolar, tinha amigas minhas ainda para chegar, mas simplesmente o meu pai estragou meu aniversário por defender o meu irmão Israel. Naquele exato momento eu não disse nada, não disse absolutamente nada. Me levantei da mesa, agradeci as pessoas que estavam ao redor e de repente as minhas amigas entram pela porta feliz, sorrindo, com os presentes na mão. Infelizmente eu chamei elas em canto e disse que meu pai acabou a festa por ali e elas poderiam deixar os presentes comigo. Ali as minhas amigas ficaram um pouco chateadas, viraram as costas e foram embora. Mas eu sabia que aquela noite só estava começando. Eu sabia que aquela noite seria um tormento na minha vida. E assim que todos os convidados foram embora, rapidamente a minha mãe disse: Você está vendo a bagunça? Essa bagunça é sua, você vai limpar tudo. Você não vai dormir enquanto você não limpar toda essa bagunça e essa patifaria que você fez no seu aniversário por maltratar o seu irmão. Rapidamente meu irmão deu uma risada tão alto, meu irmão riu e disse: Bem feito. Eu disse: Bem feito nada, tome vergonha, você tem 22 anos e você pensa que você vai ter o que na sua vida desse jeito? Você estragou meu aniversário de 18 anos. Ele diz: mas lembra do meu aniversário de 18 anos, como foi legal, todo mundo ficou feliz, a gente viramos a noite. É que você não merece esse aniversário. Eu não sei como o papai autorizou você fazer o aniversário dentro de nossa casa. Naquele exato momento eu fiquei muito triste, eu abaixei a cabeça e não disse nada. Eu fui até o meu quarto, trocar de roupa, coloquei uma roupa mais simples e comecei a limpar a casa. E ali eu perguntei: Mamãe, ninguém vai me ajudar? A senhora não vai me ajudar, o meu irmão Israel não vai me ajudar, nem meu pai? Ela disse: Isso é hora da gente estar limpando casa? Agora que as pessoas foram embora, já vai dar 10 da noite.
Você acha que a gente vai ficar limpando casa? A gente vamos dormir e aí de eu acordar de manhã cedo e a casa não esteja impecável, que a casa esteja limpa. Eu disse, tudo bem. Ali eles foram dormir. Eu rapidamente peguei meu fone de ouvido, coloquei no meu ouvido e comecei a ouvir uma música. Comecei a ver algumas palavras de reflexões e comecei a chorar, caía lágrimas dos meus olhos. E naquele exato momento eu disse para mim, eu vou mudar. Eu falei no meu aniversário que eu vou mudar e eu vou dar a volta por cima. E foi então que eu terminei de limpar a casa. Já era por volta das umas 2 horas da madrugada. Fui para o meu quarto, fiz a minha reza e fui dormir. Por volta de mais ou menos 6:30 da manhã, eu levantava por volta das 8 para mim e fazer faxina. Eu cuidava de 2 casas, de 2 senhoras no meio da semana. Eu ganhava pouco, não era muito, 150 por diária. Aquilo já me ajudava nas minhas coisas simples, minha maquiagem. E eu não conseguia ajudar minha família dentro de casa com alimentações, porque minha comida, meu salário era muito pouco para mim fazer tudo aquilo. E foi então que naquele 6:30 da manhã que eu acordei, lá estava a minha mãe batendo na minha porta desesperada. E eu levantei rapidamente, fiquei até com dor de cabeça, pensando que tinha acontecido alguma coisa, que alguém tinha passado mal, que ela não estava bem de saúde. E foi então que assim que eu me levantei, abri a porta e minha mãe disse, com os braços cruzados, como você ousa ir dormir e não limpou aquela cozinha direito, os copos estão cheios de óleo, o chão está cheio de bolo caído no chão e você não limpou nada direito. Naquele exato momento eu disse, não, não mamãe, eu limpei tudo. E eu passei pano no chão, eu limpei os pratos, eu limpei os copos. E ela disse, vem aqui ver agora. Naquele exato momento minha mãe agarrou no meu braço e me puxou tão forte que eu gritei de dor. E eu com 18 anos tinha mais força do que ela já tinha sua idade um pouco mais do que eu. E foi então que eu desci as escadas com ela, assim que eu cheguei na cozinha. Tinha mesmo, o chão estava sujo de bolo. Os copos estavam na pia, estava um pouco sujo de óleo. Eu falei, mamãe, não fui eu limpei tudo ontem à noite. Ela, você para de ser mentirosa, você fez seus 18 anos, Carlas, e você ainda continua mentindo. Limpe esse chão direito, limpe esses copos, antes que seu pai e seu irmão levante da cama e vê essa tragédia que está aqui. Naquele exato momento eu rapidamente comecei a limpar tudo de novo, comecei a limpar. A minha mãe subiu para o quarto, foi para o seu banheiro, escovar os seus dentes, limpar o seu rosto. De repente eu senti um sussurro atrás de mim, uma risada, bem feito. Eu disse para você que eu não ia deixar você em paz, e quando eu olhei para trás era meu irmão Israel. Ele disse, você limpou tudo, mas assim que você deitou eu vim aqui e sujei tudo. Eu comecei a dar um grito, assim que eu gritei ele saiu correndo. Rapidamente o meu pai se levantou com a minha mãe já estava levantada, desceu as escadas com meu pai. Meu pai disse, você está louca gritando esse horário? Gritando o nome do seu irmão? Eu disse, ele veio aqui agora, ele mesmo assumiu que ele veio aqui e bagunçou a cozinha de madrugada, depois que eu limpei. Meu pai disse, para de ser mentiroso, seu irmão não iria fazer isso não. Carla, minha mãe disse a mesma coisa. Naquele exato momento, eu disse, vai lá no quarto dele para ver se ele está lá. Ele disse, venha, nos acompanhe para você ver se ele não vai estar lá dormindo. E assim que a gente chegamos no quarto do meu irmão, a luz estava apagada, ele estava fingindo que estava dormindo. Ali eu decidi dentro de mim que ele estava disposto a destruir a minha vida. Ele estava disposto a acabar com tudo que era meu. E foi então que naquele mesmo dia, assim que eu terminei de limpar a cozinha, eu fui trabalhar. Eu cheguei na casa da dona Rosângela, a mesma que eu fazia faxina toda semana. Ela disse, oi minha filha, como foi seu aniversário ontem? Como foi? Me conte. Antes de você limpar minha casa, sente aqui e me conte. E ali eu comecei a chorar. Ela começou a dizer o que aconteceu. Eu disse tudo para ela, do começo ao fim, tudo que houve naquele aniversário. Ela ficou chocada. Até ela chorou, pegou na minha mão e disse, calma, isso vai passar. Isso tudo vai ter um fim um dia. Você vai ver. Você é uma pessoa muito jovem, você tem muito ainda para aprender. Naquele exato momento, o seu filho, que eu nunca tinha visto, chegou dos Estados Unidos, estava em sua casa, já fazia praticamente 2 dias. E assim que ele entrou na sala, que ele me viu, ele rapidamente colocou a mão no coração e disse, olá, como você se chama? E eu disse, eu me chamo Carla. Eu disse, antes de você falar alguma coisa, já sei como você se chama.
você se chama Gabriel. Ele disse com uma risada, como você sabe? Ela disse, sua mãe já me contou muito sobre você. E eu disse, que surpresa você por aqui, Gabriel. A sua mãe disse que você é casado, que você mora fora do Brasil. Ele disse, não, meu casamento acabou já tem um mês. Eu descobri que eu fui traído. Naquele exato momento eu fiquei assustado. Eu disse, como assim? Você é um jovem tão bonito? Você é uma pessoa de presença? Você é uma pessoa boa financeiramente? Uma pessoa a ter coragem de trair você? Ele disse, sim, mas a pessoa quando quer trair não escolhe, apenas trai. Eu disse, certo, mas você vai ficar aqui quanto tempo, Gabriel? Ele disse, eu vou ficar aqui agora na casa da minha mãe sem tempo de ir embora. Eu estou com uma empresa aqui no Brasil, eu estou com uma empresa aqui no centro de Santo André e eu não tenho tempo para me ir embora. E minha mãe disse muito sobre você, estava pensando em fazer uma entrevista com você, porque na minha empresa nova está precisando de uma recepcionista, uma pessoa que venha me ajudar, que venha ser meu braço direito. Eu pensei em você, Carla. Naquele exato momento a minha mão começou a suar, eu comecei a tremer. Eu disse, mas como assim? Você está precisando de uma pessoa e eu sou a candidata? Ele disse, sim, você vai ser a candidata e eu quero que você faça uma entrevista hoje comigo e vai até a minha empresa. Eu disse, mas eu preciso limpar a casa da sua mãe, Rosângela. Ele disse, não, já conversei com a mamãe, você pode ir diretamente para o meu escritório, eu vou te passar um endereço e lá você faz uma entrevista comigo por volta da 1h30, 2h da tarde, depois do almoço. Pode ficar aqui a partir de amanhã, a partir dessa manhã com a minha mãe, converse com ela, depois eu pedi para ela mesmo te levar até meu escritório, pode ser? Eu disse, sim, não tem problema, vou fazer isso mesmo. E ali Gabriel saiu, virou as costas, o cheiro do perfume dele ficou na sala. Eu disse para a Rosângela, nossa, como seu filho é educado, nossa, como seu filho é legal. Ela disse, sim, Carla, e ele gostou muito de você, quem sabe ele se apaixona por você. Eu disse, não, Rosângela, que isso? Não, como ele vai se apaixonar por mim? Eu sou uma pessoa faxineira, eu não tenho nem aonde cair dura. Ela disse, não, mas você tem muito talento, você pode dar a volta por cima. E naquele exato momento eu fiquei muito feliz, a hora passou tão rápido. E foi então que chegou a hora da entrevista. Rosângela me levou até o escritório, até a empresa de Gabriel. E assim que eu cheguei lá, tudo impecável, pessoas de alto nível, todo mundo de social, eu com a minha roupinha simples, fui até a sala de Gabriel. E assim que eu cheguei, quando fui bater na porta, ele já abriu para mim, ele disse, entre, seja bem-vinda ao seu novo ambiente de trabalho. Eu disse, nossa, mas como assim? Eu acabei de chegar, nem fiz a entrevista. Ele, sim, mas sente-se. Puxou a cadeira para mim com aquele jeito delicado de uma pessoa boa, de uma pessoa educada, uma educação sensacional que eu nunca tinha visto igual. E assim eu sentei naquela sala, ele começou rapidamente me olhar, me olhou de cima e baixo, olhava dentro dos meus olhos como uma penetração que eu nunca tinha sentido antes, ele olhando dentro dos meus olhos. E foi então que naquele exato momento ele disse para mim, e como que é a sua relação com a sua família? Naquele exato momento, eu sem querer comecei a tremer, eu comecei a gaguejar e rapidamente eu disse, Gabriel, a minha relação com a minha família não é muito boa, a sua mãe sabe o que eu estou passando, o que eu passo todos os dias. Ele disse, sim, a minha mãe já me disse isso mesmo. E foi então que naquele exato momento ele disse, sim, não quero saber mais, eu sei que problemas familiares não é bom estar falando dentro de uma área de trabalho, porém a vaga que eu tenho aqui você vai ganhar por volta de 2.500 por mês, tem um vale-refeição que você pode escolher se alimentar dentro da empresa, ou a gente dá um cartãozinho para você por volta de 500 a 600 reais por mês para você comprar alguma coisa para dentro da sua casa. Eu disse, sim, eu prefiro almoçar dentro da empresa. Ele disse, tudo bem, sem problema nenhum. E ali eu fui contratada por Gabriel. Eu voltei para casa naquele dia feliz, contente, dando risada. Assim que eu cheguei em casa, lá estava meu irmão Israel, como sempre, sentado no sofá, tentando ver alguma partida de futebol, sem nenhum objetivo na sua vida. Minha mãe estava na cozinha, como sempre, fazendo alguma coisa. Meu pai estava na garagem mexendo com o seu carro mais antigo. Ele tinha um carro do ano de 1985. E mesmo assim, com aquelas barreiras dentro de casa,
Eu decidi ir até a garagem conversar com meu pai. Assim que eu cheguei lá, eu disse: oi pai, tudo bem? Benção. Ele disse: Deus abençoe minha filha. O que você veio fazer na minha garagem? Você nunca vem aqui? Eu disse: eu posso conversar com o senhor aceita conversar comigo? Naquele exato momento ele disse sim, tudo bem, com aquele jeito de arrogante dele, daquelas pessoas que veio do Nordeste, aquelas pessoas meio um pouco rancorosas. Ele estava um pouco estressado arrumando aquele seu carro que nunca saía do lugar. E eu comecei a falar para ele sobre a minha vaga de emprego, sobre o Gabriel. E naquele exato momento ele, como uma pessoa muito desconfiada, como uma pessoa que não tinha objetivo na vida, a vida dele não foi boa, do filho dele que ele amava, Israel, também não estava sendo muito boa. Ele apenas disse: pare de contar besteira para mim, para de se iludir. Você acha mesmo que em São Paulo, eu vim para São Paulo já tem anos, eu nunca conquistei nada, você vai conquistar? Ainda mais entrando numa empresa para ganhar seus 2.000, ainda mais você está falando de Gabriel, você acha que ele vai querer alguma coisa com você? Eu disse: não pai, não disse que ele quer alguma coisa comigo, ele só me deu uma oportunidade de emprego e vim aqui contar para o senhor sobre a minha empresa, sobre esse novo emprego. Ele disse: eu não quero saber, vai para o seu quarto e para de ser iludida. Ali eu fiquei muito triste, eu tentei, meu coração fechou para chorar mais uma vez, só que eu lembrei as palavras de Gabriel, as palavras de Rosângela, que tudo iria dar certo. E foi então que no dia seguinte eu levantei bem cedo, por volta das 5 horas da manhã, eu já começava no novo emprego. E assim que eu levantei, troquei de roupa, coloquei uma roupa bonita, não era das melhores roupas, eu não tinha muitas condições de estar comprando roupas bonitas. E assim eu saí primeiro que todo mundo da minha família, todos estavam dormindo ainda, saí por volta das 6 horas da manhã. E assim que eu cheguei na empresa, lá estava Gabriel com aquele sorriso maravilhoso, me tratando super bem. Eu fui fazer o treinamento para me ver como que seria a minha vaga de emprego. E ali eu fiz o treinamento com o Gabriel do meu lado. E para minha surpresa, naquele mesmo dia eu almocei com o Gabriel. Ele estava me tratando super bem. E foi então que no meu primeiro dia de emprego foi maravilhoso. Ele já me deu o meu cartãozinho de alimentação, uma coisa que a empresa pagaria só daqui a um mês. Ele já adiantou para mim, eu fiquei muito feliz com aquilo. E assim que eu saí da empresa, já passei no supermercado, já fiz uma comprinha para mim, comprei algumas coisas para ajudar meu pai e minha mãe. E assim que eu cheguei em casa, no finalzinho da tarde, com aquelas compras de sacola na mão, com aquela roupa um pouco melhorzinha do que eu vestia normalmente durante a semana, lá estava meu irmão Israel, meu pai Manuel e minha mãe Ângela. E assim que eu entrei, eles estavam de braços cruzados, dando risada e disse: lá vem a nova funcionária, lá vem a mulher que pensa que vai ser alguma coisa da vida. E assim que eu vi aquela cena, eu disse: como vocês podem me criticar tanto? Olha as minhas sacolas na minha mão que eu trouxe aqui para vocês, alimentações, estou tentando ajudar vocês. Meu pai disse: pega essa sacola e leve para o seu quarto, eu não quero nada que venha de você. Vai saber se essa sacola não está com veneno, você está tentando nos envenenar. Naquele exato momento, meu irmão Israel concordou com tudo, a minha mãe também concordou, eu fiquei totalmente assustada. Eu disse: como que vocês podem falar uma coisa dessa minha? Como vocês podem desconfiar de mim dessa maneira? E ali meu pai disse: cala-se, eu já falei para você, não precisa ficar olhando com esses olhos dentro do meu, penetrando seu olho, dentro dos nossos olhos, não. Suba para o seu quarto, não quero saber. Pega essas coisas que você trouxe e coloca dentro do seu quarto, a gente não quer nada. Ali eu subi com a minha sacolinha na mão, com bastante verduras, com misturas, eu sabia que aquilo iria estragar. E foi então que naquele dia eu chorei demais. Eu disse: eu preciso mudar, eu preciso sair dessa casa, eu preciso dar a volta por cima. E foi então que no dia seguinte eu voltei para a minha empresa, a empresa que eu era nova funcionária de Gabriel. E comecei a trabalhar diariamente, ajudando Gabriel com tudo. Foi passando o tempo, foi passando os dias, todo dia a mesma coisa dentro de casa. Meus pais não deixavam eu ajudar eles, dizendo que eu iria jogar na cara dele no futuro. Me expulsaram de casa várias vezes, me pedindo para mim ir embora. Só que ainda estava me estabilizando na minha vida financeira. Estava procurando um kitnet, um apartamento, uma casa simples para me alugar, para mim vir dormir as minhas noites tranquilo, que eu ia mudar de vida. Mas até ali nada, tudo sem sucesso, não conseguia nada.
E foi então que depois de 7 meses trabalhando na empresa de Gabriel, conhecendo Gabriel, indo na casa de Rosângela todas as vezes que eu conseguia, que Gabriel me pediu em namoro. Aquele namoro veio para mim como um balde de água fria no calor. Eu nunca imaginei que Gabriel iria me pedir em namoro depois de 7 meses. 7 meses que ele tinha terminado o casamento com uma moça linda, uma moça maravilhosa, estudada, falava todo tipo de língua. Eu apenas estava aprendendo português ainda. E foi então que aquele convite de namoro foi no restaurante. Era um sábado, por volta das 21 horas. Eu lembro até o dia, foi dia 20 de agosto, que aquele convite veio para mim. Quando o Gabriel fez aquele convite, eu já ficava com a mão suando, suou mais ainda. Eu não vou negar, eu estava apaixonada por Gabriel desde o primeiro dia que eu vi ele. E eu não tinha como eu negar, eu aceitei, só que eu disse: Gabriel, eu posso até ter uma relação com você de namoro, porém não é nada interessada, eu não tenho interesse em nada. Eu sou apenas uma menina jovem, que logo logo vai fazer seus 19 anos, que está aprendendo a viver. Você já tem seus 20 e poucos anos. Eu sei que você já é uma pessoa mais madura, você com pouco tempo de vida, você não tem nem 30 anos ainda, você já tem uma empresa maravilhosa, não só uma empresa, várias empresas, pela sua inteligência. Sua mãe me contou que desde os seus 12 anos que você sempre planejou ter uma empresa, e hoje você tem uma empresa. Eu posso até namorar com você, porém não é com interesse nenhum. Ele disse: sim, fica tranquila, o que eu sinto por você é verdadeiro. Você em pouco tempo, trabalhando do meu lado, você demonstrou ser uma menina maravilhosa. Foi então que ali a gente assumimos aquele namoro, que a gente assumimos aquela relação. Mas eu disse para ele que eu não queria que os meus pais soubessem de nada. Sim, a mãe dele, Rosângela, poderia saber, menos a minha família. Ele disse: tudo bem, não tem problema, não vamos anunciar em rede social, não vamos colocar aliança, vamos ficar em off. E ali a gente começamos um namoro sensacional. Passei a noite com o Gabriel naquele sábado, voltei para o domingo para casa. Ele me deixou com aquele seu carro avaliado em 300 mil na porta da casa dos meus pais. E assim que eu cheguei no dia seguinte, por volta das 10 da manhã, lá estava meu pai Manuel, meu irmão Israel, minha mãe Ângela, como sempre, a me atacando, dizendo que eu estava fazendo coisa de errado, que eu estava passando a noite na balada. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo na minha vida, mas sim tentando me humilhar, mas sim tentando me jogar para baixo. E foi então que ali os dias foi passando, fui me sentindo melhor. Parei de dar ouvidos para meu irmão, que não queria nada da vida. Parei de dar ouvido para o meu pai, para minha mãe, não estava discutindo. Como eu estava ganhando melhor, tinha meu cartãozinho de alimentação, estava namorando com o Gabriel, tudo estava melhor. Estava todo dia almoçando, jantando fora, mesmo nos finais de semana. Não parava na casa dos meus pais. Estava viajando com o Gabriel nas escondidas da minha família. Estava indo para a praia, estava passando em chalé, em vários lugares, em hotéis maravilhosos, que ele me levava, em restaurantes maravilhosos. E foi então que depois de alguns meses, faltando apenas um mês para me completar meus 19 anos, Gabriel me entregou aquela chave. Eu fiquei surpreso, eu disse: que isso? Ele falou assim: hoje, com pouco tempo que a gente estamos namorando, hoje eu te entrego essa chave da sua nova casa e da nossa casa. Naquele exato momento eu disse: Gabriel, mas como assim? Ele disse: sim, eu quero me casar com você, você aceita? E eu disse: como assim, Gabriel? Como assim? Tão pouco tempo? Ele disse: eu quero casar com você, não quero ouvir uma desculpa, você aceita ou você não aceita? Como que eu iria negar? Como eu iria falar não para uma pessoa que me ajudou, uma pessoa que estava mudando a minha vida? Eu disse: sim, Gabriel, eu aceito. Ali a gente se abraçamos, a gente se beijamos. Ele disse: aqui está a chave. Essa chave você pode se mudar a qualquer momento. E essa chave é da nossa casa. E eu vou morar com você aqui. E ali eu disse: mas como eu vou contar para os meus pais sobre essa chave dessa casa maravilhosa? Ele disse: sim, eu já sei o que você vai falar. Você vai falar que na minha empresa teve um sorteio de uma casa para pessoas, para os funcionários, era uma casa de leilão que eu ganhei, e você foi a ganhadora, e você vai morar lá agora. Você pode se mudar a hora que você quiser. Eu disse: tudo bem, boa ideia. E assim eu voltei para casa naquele dia.
eu já fui disposta a arrumar minhas roupas, arrumar as minhas malas que eu iria me partir naquela mesma noite. E eu sabia a casa onde era. O Gabriel já tinha me levado lá alguns tempo atrás, dizendo que ali era uma casa dele que estava parada tem muito tempo. Então eu já conhecia a casa. Eu passava o final de semana com o Gabriel ali. E foi então que assim que eu cheguei em casa, que eu subi para o meu quarto, arrumei as minhas malas. Eu saí com as minhas malas da porta do meu quarto. E lá debaixo da escada, lá embaixo na sala, continuava meu irmão Israel, como sempre, assistindo futebol. Meu pai com aquele seu carro, mexendo na garagem, e minha mãe na cozinha. Então eu chamei todos e disse: estou indo embora. Naquele exato momento, começaram o deboche, começaram a risada. Você vai para onde sem futuro? Você vai para onde? Vai virar moradora de rua? Vai pedir esmola na rua? Está usando alguma coisa? E naquele exato momento eu disse: não, pai, não, irmão, não, minha mãe, estou indo para a minha casa. Sua casa, como você vai completar os 19 anos daqui a um mês, já tem sua casa, se nem seu irmão conquistou com 22 anos, com 23 anos agora. Eu disse: mas eu conquistei. Como você conquistou? Naquele exato momento que eu tirei a chave do meu bolso, meu pai tentou me atacar, arrancar da minha mão, só que eu puxei e disse: não encoste, pai, eu não te dou autorização a encostar em mim, você me respeite. Ele disse: nossa, você está crescendo agora, você está virando adultinha? Naquele exato momento eu disse: sim, essa casa aqui foi sorteada na empresa onde eu estou trabalhando. E eu fui a ganhadora. Ele disse: alguma coisa tem por trás, isso não é normal. Como uma pessoa ganha uma casa dessa, ganha uma casa trabalhando dentro de uma empresa? Eu disse: sim, eu ganhei, estou me saindo. E ali eu saí da casa dos meus pais. E assim que eu cheguei na nova casa, eu respirei, eu chorei e sabia que a minha vida estava mudando. O tempo foi passando, o Gabriel começou a visitar eu naquela casa, que a casa era dele praticamente. Ele disse que iria se casar comigo. Os meus pais estavam sem contato comigo, eu não estava tendo contato atualmente com eles. Eles estavam me ligando, mandando mensagem todos os dias, me infernizando, dizendo que eu estava fazendo coisa de errado, queria me denunciar, eu não ligava. Então, um mês depois chegou meu aniversário. Convidei todos da empresa, Gabriel, claro, Rosângela, minha sogra e minha família. E assim que eu convidei eles, eles confirmaram a presença. Mas eu sabia que no meu aniversário de 19 anos iria ser uma turbulência também. Se meu aniversário de 18 já foi péssimo, imagina meu aniversário de 19 anos. E foi então que chegou no dia do meu aniversário. Eu marquei o mesmo horário do meu aniversário de 18 anos, a partir das 19 horas. E foi então que no dia chegou, no meu aniversário, lá estava Gabriel do meu lado, minha sogra Rosângela, todos estavam presentes. Daqui a pouco chegou um carro, escutei um barulho de um carro antigo. Eu disse: meu pai chegou, minha mãe chegou, meu irmão chegou, vamos ver se vai ser tudo tranquilo. E hoje eu vou revelar para eles que eu vou me casar. Então, já fazia alguns dias que eu não via meus pais, eu estava com saudade deles também. Mesmo com tudo que aconteceu, eu estava com saudade da minha família. E foi então que assim que eles chegaram na porta, lá estava meu irmão com a mala, minha mãe ao seu lado e meu pai com aquela postura de rígido, uma pessoa das antigas. E lá o meu pai disse: essa casa é grande demais para uma pessoa só. Seu irmão vai morar aqui, meu pai anunciou, na minha festa de inauguração e na festa do meu aniversário de 19 anos. Ele já tinha uma cópia da chave, ele disse. Ele já tem uma cópia da chave, sua mãe já entregou. Eu disse: sim, mas como minha mãe entregou uma cópia da chave? Ele disse: sim, naquele dia que você foi lá em casa, uns dias depois, que você foi na minha casa, que você deixou a chave em cima da estante e a sua mãe foi tirar uma cópia. E ali eu sorri e disse: bem-vindo então, seja bem-vindo à sua nova casa, Israel. E ali o meu noivo Gabriel ficou sem entender, ele não disse nada. Eu disse: calma, que isso vai ter uma surpresa. Eu disse: tudo bem, coloca a sua mala ali, seja bem-vinda, você vai morar comigo agora. Meu irmão se deu de convencido, disse: nossa, que legal, vou morar nessa casona com você. Eu disse: sim. Lá a festa rolou, cortei o parabéns, cortei o bolo, entreguei para Gabriel primeiro. Meu pai ficou surpreso, disse: como assim você deu o bolo para esse rapaz que eu nem conheço?
Eu disse, sim, papai, mamãe, irmão, hoje eu vim anunciar, estou noiva de Gabriel e vamos se casar, essa casa toda aqui é dele e minha. Meu pai disse, parabéns, parabéns por você não ter nos avisado. E aí, Gabriel, como você conquistou a minha filha, como você pediu ela em namoro e não pediu para mim, primeiro para o irmão dela e para a mãe dela. Gabriel foi tentar falar, eu disse, não fale, deixa que eu falo, papai, eu não devo satisfação da minha vida para você. Eu não devo satisfação de nada da minha vida, como você diz, para me amadurecer, para me crescer, para me mudar. Ele disse, sim, tudo bem. E ali ficou um bate-boca, ali ficamos discutindo alguns minutos. Eu disse, vamos continuar a festa. E ali eu continuei a minha festa, tudo tranquilo. E foi então que chegou no final da festa. E foi então que todos foram embora e ali ficou eu, Gabriel, Rosângela e meu irmão. Estava de convencido que iria morar comigo, com o Gabriel. É uma coisa absurda, uma coisa de psicopata, uma coisa que meu pai e minha mãe colocavam na cabeça. E meu irmão não queria aceitar que eu tinha aquela casa, que eu estava vencendo na vida. Foi tão rápido que aconteceu aquilo na minha vida que nem ele sabia o que estava acontecendo. Então Gabriel disse para mim, o que vamos fazer com o seu irmão? Eu disse, deixa comigo. Eu fiquei sabendo que ele está fazendo alguns bicos em uma pizzaria. E assim que ele voltar na madrugada, ele não vai conseguir entrar, vai ter que voltar para casa da mamãe e do papai. Ele disse, mas não é perigoso fazer isso? Eu falei, não, deixe comigo. E ali, meu irmão Israel passou a noite com nós, foi para um quarto que ele achava que seria dele, dormiu a noite toda, acordou no outro dia, foi para a sala, colocou o seu futebol, como ele fazia na casa de papai e de mamãe. Gabriel e eu fomos trabalhar, Rosângela voltou para sua casa, a minha sogra, e ali no mesmo dia eu olhava pelas câmeras de segurança, que a casa era gigante, tinha câmera de segurança para todos os lados. Eu vi que meu irmão saiu, pegou essa bicicleta com a bolsa da pizzaria e saiu, disse, é agora. Ele já foi trabalhar, foi mais cedo, graças a Deus. Agora vai ser a hora de eu agir. Rapidamente peguei meu telefone, liguei para uma equipe de chaveiro e disse, troca todas as fechaduras da minha casa e me traz a chave nova. E assim a empresa foi lá, trocou todas as fechaduras, me deu cópias de chave nova para mim, para Gabriel. E assim eu disse para Gabriel, pronto, acabou, meu irmão não vai conseguir mais entrar essa noite. E foi o que aconteceu. Naquele mesmo dia, por volta das 10 da noite, eu estava assistindo uma série na televisão com o Gabriel, escutei o barulho na porta, alguém tentando abrir. Gabriel ficou assustado e disse, calma, esqueceu, é Israel, ele está tentando entrar, não vai conseguir. E assim eu me levantei do sofá, junto com o Gabriel, fomos até a porta era de vidro. Gabriel disse, abre para ele, disse, eu não vou abrir, ele vai embora. E Israel começou a gritar, abre aqui, sua maluca, eu moro aqui, a casa também é minha. Eu disse, negativo, vai embora, aqui não te pertence. Mas eu sabia que aquela noite estava apenas começando. Gabriel e eu ficamos na nossa. Israel foi embora. Passou algum tempo, alguns minutos, uns 20 minutos, viaturas, polícias chegando, e lá saiu meu pai, minha mãe, Israel, todos nervosos de dentro de uma viatura. E ali, com a presença da polícia, eu e Gabriel abrimos a porta. E lá os policiais disseram, recebemos uma denúncia aqui da sua família, senhora Carla. Recebemos um aqui que o Israel não conseguiu abrir a porta porque você trancou as fechaduras, ele estava voltando da pizzaria, do trabalho dele. Ele disse que essa é a residência dele. Naquele exato momento, eu e Gabriel olhamos um para o outro, começamos a rir. Gabriel se identificou, disse, olá, senhor delegado, senhor policial, eu me chamo Gabriel, dono da empresa SOS Gabriel Móveis. Ele disse, sim, eu conheço essa empresa, eu conheço. Ele disse, sim, e eu sou dono da empresa, essa casa aqui é minha. Gabriel é um entregador de pizzaria, essa casa não é dele, essa casa é minha. E eu me chamo Gabriel e essa casa não se pertence a Israel. Naquele exato momento os policiais olharam para o outro e confirmou aquilo. Pediu para Israel confirmar, Israel confirmou. Os policiais deu risada e disse, então, aqui a gente não conseguimos fazer nada, isso é uma briga familiar, a gente não consegue resolver. Naquele exato momento, os policiais viraram as costas, entraram nas viaturas e foram embora dando risada da cara dos meus pais e de Israel. Eu disse para o meu pai e para minha mãe, a partir de hoje vocês não me procurem mais, saia de frente da minha porta e Israel, pega a sua bicicletinha e vai embora, vai correr atrás dos seus sonhos. Você disse que eu nunca seria nada na vida. Ali os meus pais, Israel abaixou a cabeça, decepcionado, triste, abalado, pegaram e viraram as costas e foram embora.
Ali eu entrei para dentro com Gabriel e disse: eu venci, você me ajudou a vencer. Ali a gente se abraçamos, ali eu senti que apenas em um ano, a minha vida mudou. Por isso que eu digo, nunca duvida de ninguém, nunca duvida dos seus sonhos. Eu mudei de vida apenas um ano, através de uma pessoa que eu conheci chamado Gabriel. E assim eu segui a minha vida do lado de Gabriel. O tempo passou, me casei com Gabriel, convidei os meus pais, convidei Israel, que continuava do mesmo jeito, sem mudar, não queria mudar com aquele jeito dele, não tinha ninguém, não tinha uma namorada, não tinha nada. A vida dele era cercado pelo meu pai e pela minha mãe. O tempo passou, eu me casei, engravidei, tinha um filho maravilhoso, uma menina maravilhosa que se chamava Talita, e a vida seguiu. E ali eu estava construindo a minha vida, enquanto Israel continuava do mesmo jeito e os meus pais passando a mão na cabeça dele. E assim finalizamos mais uma bela história no canal. Curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.